uma vez no nosso canal do YouTube. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Hoje o assunto tá demais. Eu trouxe aqui uma pessoa incrível, que é a Valência, e ela vai falar de um assunto que vocês vão ficar malucos, assim. O assunto de hoje é sonhos, sonhos reveladores. Já pensou? Vocês imaginam que aquilo que a gente sonha tem um conteúdo muito legal para a gente poder saber sobre a gente mesmo? Olha só, além da escrita, da respiração, nós temos os sonhos, nós temos ferramentas que saem da gente e nos revelam como nós somos. Hoje a nossa convidada é a Valência de Souza, ela é psicóloga e ela tem uma especialização aí, ela tem várias especializações, né, gente? Eu vou deixar ela falar dela e aí vocês vão conhecer essa convidada especial que vai hoje trazer muito conteúdo para nós. Seja bem-vinda, Valência. Oi, Letícia, muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar de um assunto muito interessante que gera muitas discussões, que todo mundo tem uma dúvida, gostaria de saber mais, que são sobre os sonhos, tá? Então, como a Letícia falou, eu sou a Valência, eu sou psicóloga, eu atendo clinicamente há 25 anos, trabalho com florais de Bach, que é uma ferramenta maravilhosa, dou cursos também, dou treinamentos de imersão e também trabalho na área de RH, inclusive também sou aluna da Letícia, já fiz minha formação em grafologia para ajudar nessa parte de seleção nas empresas, que foi maravilhoso, agregou muito na minha vida. E é isso aí, pessoal. Então, estou aqui para trocar um pouquinho, né? Falar um pouco do meu conhecimento e depois também vão ter perguntas, né, Letícia? Eles vão ter oportunidade em outro momento. Isso mesmo, é assim, gente, o que nós vamos fazer? Eu já tenho algumas perguntas que as pessoas fizeram que estão aqui anotadinhas para Valência falar para nós, e vocês que estão aí agora assistindo a gente aqui online, podem fazer perguntas no chat agora mesmo. Por quê? Nós também vamos estar respondendo para vocês. A gente vai conseguir dar alguma resposta durante essa entrevista, no curso dessa entrevista. Então, aproveita que está aí no YouTube aparecendo para você como estreia, tá? Então, pode escrever que a gente vai estar também à disposição para poder te responder escrevendo. Ô, Valência, fala um pouquinho para eles, que eu acho importante eles saberem, porque assim, na minha metodologia que eu criei, uma das coisas que eu prezo muito é a ciência, porque eu acredito que, eu não tenho nada contra a outras linhas, mas eu acredito muito que quando a gente recorre a disciplinas científicas, a estudos comprovados, e que não é um achismo, eu acho, interpretei, veio da minha cabeça, não. Você fez um curso, né? Você fez uma formação que eu fiquei sabendo, específica de sonhos. Gente, eu achei fantástico quando a Valência me contou, quando eu vi uma entrevista dela, e eu queria que você começasse falando da onde, né, assim, da onde você aprendeu que você fez esse curso, para as pessoas saberem que não é coisa que a gente está inventando, mas tem um estudo por detrás, né? Sim, sim, Letícia. É importante mesmo a gente abordar essa parte, né? Eu fiz o curso da análise de sonhos no Instituto SEDES. O Instituto SEDES é o instituto mais importante do Brasil e praticamente da América Latina. Não falo com certeza, mas se não é o melhor, é um dos melhores. E uma professora maravilhosa, junguiana, eu trabalho dentro da linha junguiana. Então, esse curso, assim, eu bebi água da fonte mesmo. Foi muito interessante, foi muito bom. E daí eu comecei a praticar. E a gente sabe que o resto é a prática mesmo. Então, foi sensacional e é uma formação maravilhosa, realmente, para a gente falar desse assunto com propriedade. Legal. E assim, quando eu falei para você, vamos falar sobre o tema desculpa, sonhos reveladores. Aí você falou assim para mim, mas todo sonho é revelador, né? E é legal a gente também falar disso, né? Por que todo sonho é revelador? Então,
todo sonho é revelador. Por quê? Porque é o inconsciente mandando mensagem para a consciência. Nós temos essas duas forças. Então, a consciência é o quê? É o nosso ego, é a nossa razão, é o que a gente sabe sobre nós quando estamos acordados. E o inconsciente é uma parte que está lá quietinha e, na verdade, quem age durante a noite quando estamos dormindo. Então, o inconsciente são mensagens codificadas que o inconsciente manda para a consciência. E eu falo assim, é o inconsciente que tem a maior verdade sobre nós. Por quê? Porque a consciência, a gente faz com ela o que a gente quer. Então, as pessoas acham sobre si o que bem entendem, né? Quanto a gente tem uma autoestima altíssima, e porque eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço, ela é livre para isso, a consciência é livre para isso. Só que o inconsciente, ele vem muitas vezes dizer, opa, a coisa não é bem assim. Então, é ele que vem. Eu brinco e falo assim, se eu tiver que acreditar no que você está me contando na sessão, ou no que o sonho vem trazer, eu vou acreditar no que o sonho vem trazer. E interessante, né? Às vezes a gente acha que sonhar, por exemplo, eu vou falar um sonho que eu já tive bastante vezes, que muitos de vocês também devem ter tido, sonhar que se você está voando, né? O que significa, então, sonhar que a gente está voando? Olha, normalmente, porque tem um detalhe importante também, né? O conteúdo do sonho, ele é do sonhador. Então, o símbolo do sonho é especificamente do sonhador. Por isso que eu sou meio contra o dicionário de sonhos, porque o dicionário de sonhos, ele vai trazer um símbolo e vai generalizar para todo mundo. Existem símbolos realmente que fazem parte da nossa cultura, então mais ou menos bate, mas o símbolo do sonho é do sonhador. Então, uma coisa que eu gosto de falar sempre, né, sobre a barata. A barata, se vai ver, tem um sonho na minha, tem uma barata no meu sonho e outra no seu, para mim, representa o quê? Uma coisa horrorosa, asquerosa, eu tenho horror de barata. E se você não tiver, você fala para mim, eu vou até lá e mata, o significado é exatamente diferente, tá? Então, voltando para o sonho das pessoas que estão voando, que sonham que estão voando. Normalmente, é um desejo de liberdade. Então, por algum motivo, você se sente cerceada, ou porque às vezes é uma adolescente muito presa, que queria sair, queria passear, queria se divertir, os pais não deixam, ou é alguém que está fazendo um trabalho muito limitado e é pouco para ela. Então, o sonho, até esse sonho, ele entra numa dos tipos de sonho, que são, a gente fala assim, o sonho, o inconsciente compensa. Então, vamos supor, eu gosto de dar esse exemplo, uma mulher que está sozinha há muito tempo, queria tanto ter um amor, ela sonha que ela tem uma noite de amor. Então, ela acorda maravilhosa, se sentindo ótima, linda. E o que foi isso? Foi um presente que o inconsciente deu. Então, o sonho de voar, ele pode estar aí do mesmo patamar, essa vontade de liberdade. Então, se você se sente e se vê voando, aquela sensação maravilhosa, você acorda com ela. Então, também ele pode ser um presente. Viu, gente? Por isso que é muito importante isso que a Valência falou. Às vezes a gente tem sonho, aí sai caçando na internet, coloca lá no Google, sonhei com a aranha, sonhei com não sei o quê. Não vocês podem até achar alguma coisa que faz sentido, como ela falou, alguma coisa bate, mas não quer dizer que não tem um significado fixo. Se vocês verem alguma coisa no mercado, assim como na grafologia, por exemplo, não é todo mundo que cortou a letra T de um jeito ou de outro que vai ter a mesma característica, senão todo mundo era robô. Se você achar alguma coisa que serve para todo mundo igual, desconfie dessa coisa, porque tudo que a gente não é uma máquina, nós não somos robôs. Cada pessoa, ela tem um grau de individualidade muito pessoal, senão todo mundo nasce igual, né? Senão você não tinha nascido na família que você nasceu, você não estaria no lugar onde você está. Então, esse nível de individuação, que é uma coisa muito falada por Jung, né? Nós temos a nossa propriedade, e aí na grafologia a gente fala nos signos, a gente vê gestos que
que são típicos do escritor, que não é generalizado. Aí o aluno fala assim, mas eu não acho esse traço em nenhum lugar da grafologia, nenhum livro, não tem nenhum livro que fala disso. Porque, lógico, não vai ter um livro com todos os significados do planeta, porque somos distintos, né? Então, é muito importante que a Valência falou. Comentando, continuando dessa questão dos sonhos, Valência, que eu também já vi bastante, assim, pessoas falando do sonho, é sonhar que às vezes a gente tá num lugar e vem uma onda, nossa, e vem aquela onda e te engole, né, aquela coisa. O que você poderia dizer para a gente a respeito do sonho, como sonhar com a onda? Tá, então, eu vou dizer o que pode ser, tá? Tá. Porque, como eu disse, vai depender do momento que a pessoa está vivendo, mas normalmente é algo que é maior que você, tá? Então, pode ser uma situação nova, vamos supor, um emprego novo, uma promoção, que a pessoa tem insegurança. Então, ela sonha com essa onda gigante e ela fala, ou ela, às vezes, ela nem vê a onda engolindo ela. Às vezes ela só vê a onda gigante, quer dizer, é uma situação muito grande que você não sabe se você vai conseguir sair dela, que você não sabe como você, no caso, vamos supor, da promoção, se você vai dar conta daquilo. Então, ela representa isso, em linhas gerais, vamos dizer assim, tá? Mas pode ser também muito específico do momento que a pessoa está vivendo. Você contou uma experiência naquela entrevista que eu assisti, bem específica, que era de uma questão do sonho de uma pessoa que você atendeu. E aí ela sonhava com o namorado dela, sonhava, né, sobre um assunto, e aí ela trazia esse conteúdo para você, e no final foi o que aconteceu, né? Seria legal você comentar, não sei se você se recorda, aquele Sim. do acidente, né? Não foi esse? Não, essa não é do acidente. Essa é que ele sempre sonhava que ele chegava numa bifurcação, Comunicação, isso. era uma estrada e ele tinha que entrar para a esquerda ou para a direita. E ele entrava para a esquerda. E esse sonho se repetia muito. Isso são casos dos sonhos recorrentes, tá? Aqueles sonhos que se repetem. Você fala, mas caramba, sonhei de novo. Então, ele virava sempre para a esquerda e ele sonhava novamente, ele sonhava novamente. Até que eu expliquei para ela, que no caso a minha paciente era a namorada, né? Falei, olha, com certeza ele tem algo importante para resolver, em algum aspecto da vida dele. Fala para ele que, muito provavelmente, a hora que ele conseguir resolver, ou ele conseguir resolver o que está certo realmente, o melhor para ele, esse sonho vai mudar e provavelmente vai acabar. Aí ela conversou, explicou direitinho para ele, tá bom. Aí ela veio muitas vezes, não comentou mais nada dele. Um belo dia ela chega e fala para mim, Valência, ele teve o sonho de novo. Eu falei, e como foi? Ela falou, foi diferente. Quando ele chegou na bifurcação, ele pegou o lado direito. E ela falou, e ele ficou bobo, né? E nem ele sabe o que realmente aconteceu para ele ter mudado de direção. Falei, tá bom, vamos aguardar. Aí, passado um tempo, aí ela me conta que até depois eu entendi que era aspecto profissional, que ele tinha resolvido algo dentro da vida profissional dele. E aí ela fala, passado um tempo, ele nunca mais sonhou. Realmente aquilo se resolveu. Era algo para ser resolvido. E É, existem questões assim, sonhos premonitórios? O que se fala sobre esse assunto? sim, é o seguinte, os sonhos premonitórios, muitas pessoas dizem, acham que tem. Eu tenho sonho premonitório. Eu pergunto, tem como? Como é que acontece? Uma vez eu sonhei e aconteceu. Então, coisas que existe probabilidade, né? Pode ser uma coincidência. Aí, ainda expliquei, falei, olha, sonhos premonitórios, a pessoa acaba sabendo que tem, porque eles acontecem muitas vezes, e ela vê o resultado e vê que deu certo. Então, ela sonhou algo com alguém, sei lá, que a pessoa ficava doente, realmente a pessoa ficou. Então, eu digo o seguinte, é como se o inconsciente desse uma ajuda para a gente. Ele vem dar um recado, ele vem dar um sinal que é para a gente escutar. Então, por isso que eu falo, quando realmente a pessoa tem, ela viu que ela tem sonhos premonitórios, que várias vezes já aconteceu dela sonhar e aquilo acontecer, ela tem que respeitar.
ela tem que entender por quê. Porque muitas vezes a coisa pode ser séria e você poderia ou ter evitado ou poderia ter amenizado aquilo. E é aí que eu conto esse sonho da minha paciente, que ela já estava um tempo comigo, então virava e mexia, ela trazia sonhos que de fato depois aconteciam, desde coisas banais até coisas mais sérias. E aí ela chega um dia na sessão e fala para mim, Valência, chegou super assustada, falou, olha, eu tive um sonho muito ruim essa noite. Eu falei, o que foi? Ah, eu sonhei que eu e meu noivo, a gente sofreu um acidente. Falou, e foi um acidente feio, não sei nem o que aconteceu com a gente, mas foi um acidente muito feio. Ela estava bem assustada. Peguei e expliquei para ela exatamente. A gente já tinha conversado antes sobre isso por causa dos sonhos premonitórios, mas eu falei, olha, é um recado, e assim, conversa com ele, explica para ele, fala para ele tomar cuidado, tá? Porque pelo sim ou pelo não, vamos tomar cuidado. E foi, ela saiu mais animadinha e tal, já não estava com tanto medo, mas conversou, contou para ele. O bom do sonho premonitório é que a pessoa se assusta e ela sai contando para todo mundo. Então, as próprias pessoas ajudam ela, falam, ó, cuidado, né, você não sonhou? Bom, aí eles foram numa festa e saíram tarde da festa e estava chovendo. E aí, quando ele estava voltando na 23 de maio, o carro rodou, bateu na calçada, sorte que não capotou, mas teve que vir resgate e tudo mais. Quer dizer, não teve grandes problemas, mas, de fato, aquilo aconteceu. Incrível. Então, aí depois, eu conversando com ela, aí ela falou, não, eu estava com medo, quando a gente saiu da festa, eu já falei, vai devagar. Então, você vê, provavelmente, se ela não sonha, aquele acidente teria proporções maiores, com certeza. Então, ele é muito importante. Porque às vezes, que é como você falou, né? Às vezes não, isso é real, né? O nosso inconsciente capta muito mais informação do que a gente tem capacidade de absorver conscientemente. Então, como você disse, talvez ela já inconscientemente já estava captando coisas externas e ela não estava sabendo falar, expressar, mas estava ali por detrás, né? Não que existe uma coisa de adivinhação, ela adivinhou. Não é que ela adivinhou, gente, né? É que ela já estava percebendo algo esquisito, né? Porque já estava vindo de dentro. Então, esse sonho premonitório veio trazer esse alerta, né? E é bem importante isso que a Valência falou, que a gente está comentando aqui. Se você tem sonhos recorrentes, que é uma coisa que está aí te mexendo, olha com cuidado, né? Uma outra coisa também que eu acho legal a gente comentar aqui, que foi um sonho que eu acho interessante. Às vezes a gente sonha que a gente está pelado, que você sai na rua e você está sem roupa, e aquele desespero, você fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Esse aqui é uma toalha, né? Uma sensação de desespero, né? De desproteção, né? Pelo menos para mim, né? Acho que esse sonho talvez outras pessoas possam ter também. O que você poderia dizer para nós? Tá, olha, aí pode ter vários aspectos, tá? Vou falar os principais que pode ser. Às vezes a criança, ela tem uma educação bem rígida, daquela coisa, tem que fazer tudo certinho. Então tem, por exemplo, ir para a escola, tem que ir, isso eu posso falar até por mim, que eu lembro da minha mãe, de sempre estar assim, a meia tá direito, o tênis pegou o tênis, não sei o quê, sabe, assim, bota a blusa para dentro da saia, da calça, essas coisas. E eu sempre fui a obediente. Então eu sonhava direto que eu estava indo para a escola com um pé de meia e outro sem. E eu ficava apavorada, desesperada. O detalhe, eu estudava em colégio de freira. E as freiras eram bem rígidas, além da minha mãe, as freiras eram bem rígidas. Então eu sonhava muito com isso. Mas ali o que eu interpreto, porque eu lembro bem o que eu sentia, que era muito esse medo mesmo da reação delas, porque imagina se eu não consigo entrar na escola, eu tenho que voltar para casa, quer dizer, eu passo um vexame lá e outro quando chegar em casa. Então tem esse lado, tá?
que eu vejo isso forte até por mim, e tem um outro lado também da pessoa achar que ela não está apta, ela não está adequada, a palavra é adequada, ela não está adequada para determinada situação. Então, vamos supor que ela está indo, sei lá, para uma entrevista de emprego, e aí ela está pelada indo para uma entrevista de emprego, como assim? Então, esse pelado é faltando recursos, vamos dizer assim, tá? Eu não estou apta, talvez eu não consiga inconscientemente. Então, eu estou pelada, está faltando coisas aqui, eu não posso chegar lá assim. Tá? Que pode ser isso, por exemplo, um vestibular, ou ele acha que ele não está preparado, então ele sonhar que ele está indo pelado para o vestibular. É porque não está adequado, ele não estudou o suficiente, então pode ser isso também. Legal. E sonhar com banheiro? Às vezes a gente sonha que você está dentro de um banheiro, fazendo alguma coisa, limpando o banheiro. Seria como você está olhando algum aspecto do seu interior, da sua intimidade? O que um banheiro, por exemplo, representaria dentro de um sonho, dentro do contexto do sonho? Então, aí eu já preciso entender realmente como esse sonhador funciona, tá? Então, sei lá, tem gente que tem mania de limpeza, então se vê ali sonhando que o banheiro está sujo. Então, assim, pode ser muita coisa dependendo de como essa pessoa funciona. Tá? E, por exemplo, se você se vê lá fazendo suas necessidades, ou você tem muita vontade, às vezes tem gente que sonha, que está com muita vontade de fazer xixi e não acha o banheiro. É a ponto de fazer xixi na calça, na cama. Tem E também. acha o banheiro, Então, ali também pode ser que ela... O que é o xixi? O xixi você descarrega, né? A sensação melhor do mundo é uma pessoa com muita vontade de fazer xixi chegar no banheiro e conseguir fazer. Então, nesse caso, pode ser essa falta da onde ela vai despejar aquilo que está incomodando. Então, muitas vezes, se ela não tem uma amiga, ou se ela não tem com quem conversar, às vezes com a mãe não entende, ela não pode falar. A amiga, essa amiga eu até gosto, mas ela é muito fofoqueira, eu não posso falar. Então, é algo que você precisa se libertar, mas não está achando o lugar adequado. Então, pode ser isso, mas também depende muito do que ela vai me contar. Aí, tá vendo? Não é só questão de imaginar que o banheiro é um lugar de intimidade e que lá vai ser representado isso. Olha como realmente, gente, a gente tem que levar para um profissional. Por isso que a Valência faz isso nas sessões que ela atende como psicóloga, e aí vai fazer sentido, que ela vai fazer todo um contexto, trabalhar com a pessoa, entender o que está rolando com ela, mas os sonhos têm conteúdos extraordinários. Uma coisa também que ela comentou numa entrevista que eu vi foi a respeito de como a desintegração, a doença, que a doença pode aparecer. Lembra que você comentou sobre isso? Sim. Queria que você pudesse falar um pouquinho para as pessoas, que eu acho bem interessante também. Esse é um caso do Jung, o próprio Jung atendeu essa pessoa, tá? Essa pessoa, ele é um executivo muito importante e ele começa a adoecer, ele começa a ter uma neurose já. E ele vai procurar o Jung e ele já leva, quando ele chega na sessão, ele já leva 2 sonhos, que o primeiro era ele voltando para a aldeia natal, e aí quando ele está passando por algumas pessoas, ele olha, ele resolve não cumprimentar, e o rapaz fala, nossa, ele apareceu, ele nunca vem à sua aldeia natal. Então, esse sonho já fala que ele tem uma origem humilde e que ele nega essa origem humilde, quando ele não quer saber dessas pessoas e passa reto. Aí, o segundo sonho, ele sonha que ele está indo para uma reunião muito importante e ele está preparando o material para levar, e ele se atrapalha inteiro. Quando ele chega na rua, faltava documentos, ele volta correndo, ia sair um comboio que ele tinha que pegar, que era só aquele comboio para chegar na reunião. E aí ele, desesperado, pega aquela documentação, corre, e quando ele chega, o comboio já está saindo, ele não consegue subir. E quando ele olha, ele vê o comboio, o motorista com uma velocidade muito alta, e ele vê que vinha uma curva em S.
E ele prevê, ele fala, nessa velocidade ele não vai conseguir fazer essa curva e ele vai descarrilar. E ele olha naquele pânico, naquele desespero, e ele vê esse trem descarrilando, ele vê o acidente. E aí o Jung fala para ele que o acidente representava que se ele não parasse no ritmo que ele tinha, porque ele era muito ambicioso, ele sempre queria mais, que se ele não parasse, se ele não diminuísse o ritmo, ele ia realmente adoecer. Então, o descarrilamento era essa doença se propagando e ele ficando mal. Enfim, ele não concorda, ele sai do consultório do Jung muito bravo, e aí anos depois o Jung soube que realmente ele tinha adoecido muito gravemente. Então, quer dizer, o sonho, se ele acata essa interpretação, ele teria evitado o problema maior, mas ele não, ele rejeitou. É isso. Nossa, eu achei assim, essa impressionante. Me chocou muito essa interpretação que você trouxe, né? Bem legal. E, gente, a Valência também faz ela dá uma dica bem legal que eu vou pedir para ela dar para vocês aqui do canal, que é sobre os sonhos. Você dá para eles aquela diquinha que você deu, que eu acho legal, de repente, eles terem o espacinho deles para anotar. Ah, então, é muito bom que a gente tenha um caderninho e que a gente comece a anotar os sonhos. Por quê? Porque os sonhos, a gente precisa dar importância para eles. Então, enquanto a gente acha, sonhar para quê? Não entendo mais mesmo, não entendo nada mesmo, o que eu vou fazer com isso? Enquanto a gente pensar isso, muitas vezes a pessoa fala, eu não sonho. Sonha sim, a gente sonha todas as noites. Só não sonha, não chega a sonhar quando a pessoa dorme muito mal e o sonho não atinge a fase profunda, que é a fase de REM, para o sonho acontecer. Fora isso, ela sonha. Só que se ela não dá importância, ela não lembra, apaga o sonho quando ela acorda. Então, quando ela entende que tem um propósito muito importante, olha, para quem aprende a interpretar os sonhos, ela pode tirar muito proveito na vida dela, de uma decisão que ela tiver que tomar, sabe, uma decisão às vezes de troca de emprego, vem um sonho e te esclarece, faça ou não faça. Então, uma dica que eu dou é, pega um caderninho, um livrinho, um bloquinho, deixa do lado da cama. Quando você acorda e lembra do sonho, porque normalmente a gente lembra quando acorda, né? E com o passar do dia acaba indo embora o sonho. Mas anote, mesmo que você não entenda nada naquele dia. A gente fala que o ideal é representar uma série de sonhos, não um sonho isolado. Por quê? Os sonhos vêm e se complementam. Então, por isso que é bom. Anotou o primeiro, anota no outro dia, anota no outro dia. E assim, uma coisa muito importante para a interpretação é que a gente não tem que se ater à história. As pessoas não conseguem interpretar porque elas querem entender a história, e não é isso. O que você tem que fazer? Você tem que transformar aquele símbolo no que você pensa sobre aquilo. Então, eu vou falar da barata, que eu já falei. Então, a barata, o que eu tenho que pensar quando apareceu a barata? O que ela representa para mim. Então, eu vou colocar, nossa, uma coisa nojenta, estranha. Então, esquece a barata. Pensa na tua vida, o que está acontecendo de estranho e de nojento? Uma coisa que você tem asco. Está acontecendo com certeza algo que você tem asco. E assim por diante. Outra dica. O que o sonho traz? Geralmente, vamos supor, eu estava na minha casa da infância. Quer dizer o quê? O sonho está falando da sua infância. Então, vamos pensar lá atrás, o que é que eu vivi naquele momento, porque aí vai depender do desenrolar do sonho também. Então, tem uma coisa legal também, a pessoa fala assim para mim, nossa, era eu no sonho, mas não era eu. Né? Mas não era eu, mas eu sentia que era eu. Por quê? Ele vai, às vezes, até trazer outros aspectos de você mesmo. Então, vamos supor, você gosta da tua parte boazinha, todos nós, né? Gostamos de fazer nossas qualidades, eu sou bondosa, eu sou isso, aquilo. Agora, os nossos defeitos, o Jung fala assim, né? Os nossos defeitos estão na nossa sombra. A nossa sombra está nas nossas costas. Você enxerga as suas costas? Não.
Então, quer dizer, a gente precisa realmente ter coragem. É sempre um processo, todo processo de autoconhecimento é um processo de coragem. Para você olhar e falar, nossa, né? Às vezes, muitas vezes de cara a gente rejeita, nossa, eu não sou assim. Mas se apareceu no sonho, sou sim. Então, esse alguém que você está vendo, você fala, não sou eu, presta mais atenção nesse alguém, como ele vê o que ele tem de você, porque normalmente o sonho está falando de você mesmo. Tá? Então, vamos supor, apareceu um namorado que eu tive em tal data. Nossa, mas nunca vi, não representa nada na minha vida. Ele pode ter aparecido no sonho só para trazer aquele momento, para você pensar naquele momento. Às vezes ele não tem nada a ver com a história, mas por algum motivo ele está ali, tá? Então, eu falo assim, o sonho é como se o inconsciente, ele vai dar um recado e ele monta uma peça para isso. Então, ele traz resíduos do dia, que é também um aspecto do sonho. Uma vez a minha paciente falou assim, para mim, nossa, eu vi um sonho, porque eu atendo na Pamplona, e agora não é tanto, mas tinha muita loja de roupa, né, feminina. Então, até elas brincavam, é muito cara essa terapia, porque eu desço olhando e volto comprando. Daí ela vira para mim e fala, eu vi um vestido amarelo na loja, maravilhoso, fiquei encantada, mas não tinha meu número. Aí naquela noite ela sonha que ela estava com o vestido amarelo. Agora, o que quer dizer? Ela precisava de um vestido no sonho, e o vestido tinha chamado muita atenção, então ele aparece no sonho, tá? Então, por isso que eu falo, tem muitos aspectos no sonho, mas nem tudo é relevante, tá? Mas o mais relevante sempre é isso. O que esse símbolo representa para você? Então, por exemplo, uma cobra. Uma cobra, a pessoa responde, é algo traiçoeiro, tá? Então, vamos pensar. O que tem de traiçoeiro aí na sua vida? Aí você já pensa, opa, pode ser, né? Porque às vezes a gente se engana com as pessoas, se engana com amigos, se engana com vizinhos, se engana até com a própria família. E o sonho, ele vem te alertar, ele vem falar, opa, meio que o recado é esse, não confia tanto, tá? Dependendo dessa situação com a cobra, com quem você está. Então, ele pode falar de uma situação traiçoeira, ele pode falar de uma pessoa traiçoeira, entendeu? Então, o que eu percebo é isso. O maior erro das pessoas é se atentar, eu estava num lugar estranho, eu nunca fui lá. Mas isso é o de menos, ela não tem que se preocupar com isso. Tá? Mas esse carro era um carro que meu pai teve lá não sei quando, eu não sei por que esse carro. Esse carro é porque vem trazer a época que o sonho está falando. Então, esses detalhes é que a gente tem que ficar atento. Aí a gente vai conseguindo começar. Então, o que acontece? Meus pacientes, eles aprendem a analisar. Então, tem muitos sonhos que eles trazem mastigados já. Aí tem sonhos que eles já trazem prontos. Eu falo, tá bom, hein? E aí, mas tem outros que já não, que aí já fica mais difícil. Esse eu não consegui, mas é esse o caminho. Legal. Porque às vezes a gente sonha com pessoas e a gente pode ficar encanado que tem alguma coisa a ver com a pessoa. Por exemplo, eu já sonhei muito com a minha tia, né? E a minha tia viva, tudo mais, mas assim, aí eu não entendia por que que eu estava sonhando com ela. E eu via a minha tia feliz, realizada. Eu falava que demais ver a minha tia assim, né? Mas aí e eu ficava sem entender. Aí, como você comentou, né, de escrever os sonhos, eu faço isso faz uns 2 anos que eu escrevo todos os meus sonhos, né? E quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu imagino como se eu tivesse um HD e que meu sonho está gravando ali. Então, eu falo para o meu marido, não fala comigo na hora que eu acordei, porque eu preciso de um tempo para eu fixar, porque eu sinto que se eu deixar, ele vai embora. Aí eu fixo, aí eu já sei, eu sonhei isso, aí registrei. Aí eu vou lá no caderninho e anoto. E esse sonho da minha tia foi no meio de um monte de outros sonhos. Então, assim, não era que eu estava sonhando com ela, mas é isso que você está explicando, que pelo menos que eu estou entendendo. Então, no caso, eu estava vendo ela feliz daquele jeito, porque vinha de um contexto, de uma fase que eu estava ali, né? Porque não fazia sentido aquela situação com a minha tia, não tinha nada a ver, porque não é como se ela não fosse a personagem do sonho, não Tá. tinha Mas, ó, absolutamente nada a ver. deixa eu perguntar, essa tia é alguém que você admira? É que eu gosto muito dela, sim, gosto.
Então, porque pode ser isso, porque vamos supor, se é alguém que você admira, ou se é alguém que chega num ponto ou num momento que você quer chegar, ou por qualidades de personalidade, ou pelo que conquistou materialmente, ou pelo sucesso, seja lá o que for, às vezes a gente até chega a pensar, fala, nossa, sei lá, não sei se é o caso, mas, ai, nossa, minha tia é tão bacana, quando eu tiver a idade dela, eu gostaria de ser assim, ou fazer tal coisa que ela faça. Na verdade, assim, ela é uma pessoa que ela tem muitas dificuldades e no meu sonho ela estava muito feliz. Ela estava vivendo a vida que ela adoraria viver. E eu fiquei feliz de ver ela feliz no meu sonho. E aí, quando eu acordei, falei, nossa, como eu queria que isso fosse verdade. Eu estava vendo ela numa fase muito melhor da vida dela, né? E aí não fazia sentido com a pessoa, com a situação, com a realidade dela, entende? Tá. Eu Mas estava você, deslumbrando isso. tá. Mas você, quando sonhou, estava em dificuldades? Estava bastante. Então, você se projetou nela, Uhum. entendeu? Era a tua vontade de ficar bem, ou talvez, não sei se você tinha certeza que ficaria bem, você tinha ou não, no Não, momento não? não. É quando eu estava numa sensação de que tudo estava internamente ruindo, o que não estava fazendo sentido, muita coisa de questão emocional, até porque essa minha tia, ela é mais racional, ela não é Hum. tão emocional. E eu estava vindo de um trabalho de resgatar mais a minha conexão de sensibilidade, emoção, e aí esse sonho com ela, eu falei, nossa, mas como que eu sonhei com uma pessoa que eu tenho como uma pessoa mais dura, mais racional, eu vendo ela toda emocional. Então eu vi esse lado doce dela. E aí eu vi ela falando toda feliz, falando que ela ia casar de novo e que ela estava contente. Ela estava outra pessoa, que não é ela na realidade, né? Expressiva, que é exatamente os pontos que eu estava trabalhando em mim. Não a questão de casar de novo, mas a questão de falar mais, de expressar mais, de trazer mais para fora essa coisa humana, né? Como você falou muito bem. Às vezes a gente vem de uma história familiar que faz a gente ficar certinha e fazer o que é correto, e aí isso acaba travando. Então, a sua expressão mais espontânea, ela é tolhida muito cedo. E aí, quando você cresce, vem todo aquele monte de confusão e você não faz nada, né, com o sentimento, você deixa ele lá. E talvez é isso, né? Talvez veio no meio da minha tia. Sim, sim, para mim está claro que ali você se projeta nela e você vê nela esse sucesso que você compartilhou também no sonho. Você não acordou bem? Acordei muito feliz. Ah, então. Você compartilhou. Então, não aparece isso acontecendo em você, mas você acha ela para projetar isso. Legal. Então, ela é uma pessoa que passa por dificuldades e você vê ela muito bem. E no momento você estava com dificuldades. Então, aquilo vem dizer: olha, eu vou ficar assim também. Até porque, quando ela fica bem, ela estava mais parecida com você do que com ela mesma, não é? É isso mesmo, É, exatamente. é. Eu, Então, é ela. também foi um presente que você ganhou. E por isso que você fala, nossa, não era ela, né? Ela não é assim, É, mas porque ela só serviu para você projetar. Talvez você estava tão dentro do teu problema que você no sonho não conseguia se ver bem. Então você projeta nela, é, mas você ganha aquele bem-estar dela que você vê nela, entendeu? que Bem maravilha. legal. Muito bom. Bom, gente, esse assunto é maravilhoso. A gente poderia ficar horas conversando, mas eu vou deixar com gostinho de quero mais. Se vocês quiserem que a gente faça aí uma nova entrevista, a gente comenta aqui embaixo, deixa mensagens. A Valência também vai deixar agora o contato dela, vai falar o telefone aqui para vocês. Ela também tem um canal e ela também vai deixar, eu vou colocar aqui escrito embaixo, ela também vai comentar. E se vocês tiverem interesse, entre em contato direto com ela, que ela é especialista dos sonhos e dos florais de bar, né? Ela faz um trabalho bem legal com floral também. E eu ainda vou fazer o curso de floral com a Valência, se Tem que Deus fazer. quiser, logo, logo. Vai sim, que você vai gostar bastante. Então, pessoal, ó, só algumas coisas que numa próxima, se a gente tiver oportunidade,
é muito legal as pessoas saberem. O sonhar que está caindo, o sonhar que está sendo perseguido, a morte do sonhador no sonho. Tem tanta coisa legal para a gente explicar, muito mesmo. Então, aí, se a galera quiser, a gente faz uma sessão 2. Mas aí tem Bom, que escrever nos comentários para a gente saber, senão, né, a gente não vai fazer. isso aí. Então, bom, meu telefone é 11 97301 3320, é meu WhatsApp também, pode falar pessoalmente comigo e esclareço dúvidas, dou o endereço do consultório. Meu consultório é na Rua Pamplona, quase esquina da Avenida Paulista. Eu estou ali no metrô Trianon, saiu do metrô, tá lá. Eu atendo no Tatuapé também agora, tem uma sala nova aqui no Tatuapé, pertinho do metrô Tatuapé. Então é isso. Minhas redes sociais, normalmente é tudo meu nome, é Valência de Souza. Tenho meu site também, que fala da consultoria, fala dos treinamentos, que é www.consultoriadiagnosticaemrh.com. Tá? A gente pode escrever também, né, Letícia, no pé aí alguma Eu escrevo aqui, pode deixar. coisa legal. Então é isso, Letícia, eu agradeço, foi um prazer falar com você. E aí vamos também fazer o contrário, que eu quero ter os conhecimentos da Grafo para passar para a minha turma toda. E obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Valência. Gente, Beijo. obrigada aí pela audiência mais uma vez. Sejam sempre bem-vindos e não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que todo mês nós temos entrevistas diferenciadas. Hoje vocês viram a Valência falar aqui. O mês passado, dá uma corrida aqui, vê o que teve de legal. Sempre vão ter temas que vão agregar coisas para a sua vida. Não são temas para nada, mas são informações de conteúdo para vocês. Muito obrigada, Valência. Bom dia aí para você, né? Bom descanso, que a gente já está quase no final do dia. E a gente se vê. Até a próxima. Até. Brigadão, Letícia. Tchau. Ah, Beijo. beijo.